Olá pessoal, estamos deixando aqui neste canal algumas dicas de utilização avançada da linguagem Python. Todos vocês já, que pelo menos os que seguem o canal, já viram que nós temos aqui grande material sobre programação, introdução à programação em Python, utilização da biblioteca NumPy e também os cadernos de inteligência artificial e de machine learning. Vocês podem acompanhar aqui no canal. Todos esses elementos utilizam como base a linguagem Python. E a linguagem Python tem inúmeros recursos, infinitos recursos que podem ser utilizados pelas pessoas, e muitos programadores em Python não conhecem esses recursos. É tentando auxiliar essas pessoas que não conhecem esses recursos e dando mais informações sobre essas ferramentas avançadas da linguagem Python que nós colocamos esses vídeos agora. Mas a primeira pergunta que as pessoas me fazem constantemente é por que utilizar Python e não utilizar uma outra linguagem qualquer? Então, nesse momento, nós vamos começar dizendo para você quais são as 10 principais razões que você deve levar em consideração para escolher a linguagem Python. Em seguida, nos próximos vídeos, nós passaremos a mostrar recursos avançados, médios e avançados da linguagem Python. Vamos lá. Vamos então começar as nossas dicas sobre a utilização da linguagem Python versão 3. Temos aqui nossa primeira dica, e talvez uma das mais importantes é quais são as razões para você aprender e utilizar a linguagem Python. Temos aqui 10 razões. Primeira razão, facilidade de aprender e utilizar. Então, talvez seja a linguagem que você aprenda mais rápido, atualmente disponível entre as linguagens mais utilizadas. Só para ilustrar a questão aqui, vamos ver um exemplo de um programa tipo Hello World. Esse programa Hello World é muito conhecido pelos programadores. É aquele programa em que você imprime alguma coisa na tela. Então, como é que seria feito esse programa Hello World em algumas linguagens que nós utilizamos no dia a dia? Na linguagem Java, nós poderíamos ver aqui, seria algo do tipo, nós precisaríamos criar uma classe, e aí a pessoa já tem que saber o que é classe, dar o nome a essa classe, criar um método public, static, void, main, depois criar os seus argumentos da função, depois usar um comando gigante para fazer o nosso Hello World. Isso quer dizer que nós precisamos de muita burocracia para começar o programa, começar a imprimir uma simples coisa. Uma outra forma de fazer em uma outra linguagem seria a linguagem C, por exemplo. A linguagem C nós também temos que importar uma biblioteca, temos que definir uma função e a seguir definir um comando para simplesmente colocar no vídeo nosso Hello World. Muita gente que aprende a programação começa aprendendo por uma coisa chamada Portugal. O que é Portugal? É uma linguagem de programação fictícia que você utiliza as palavras em português, por exemplo, escreva, e aí fica mais fácil para você entender o que é que você está pedindo, o que é que você está mandando para o computador, principalmente para as pessoas que não conhecem bem a língua inglesa. Então, em Portugal, você não se preocupa muito com a linguagem com que você está utilizando, porque você está utilizando palavras do português, e você escreve a seguir o que você quer que o computador faça, usando as palavras originalmente em português. Por isso, daí a linguagem chamada de Portugal. Isso é utilizado para o ensino básico de programação, para os primeiros cursos de programação. Ora, em Python, você faz praticamente a mesma coisa, veja só. Você teria o escreva, hello, seria um comando dizendo para o computador escreva esse texto, e em Python você simplesmente bota print hello world. A única coisa que você tem, além do que você teria em Portugal, seria o fato de que no Python 3 o print tem que vir acompanhado de parênteses. Razão número 2. Python possui uma comunidade gigante, uma comunidade ativa que está o tempo todo atualizando a linguagem. Então nós temos grupos de desenvolvedores, a começar pelo próprio criador da linguagem, coordenado pelo próprio criador da linguagem, e que estão o tempo todo atualizando, colocando melhorias, corrigindo defeitos. Então, esse grupo, que é muito grande, que é gigante, ele está o tempo todo mantendo a linguagem atualizada. Você não vai ter falta de suporte para ajuda na utilização da linguagem. E pelo fato de ter muitos usuários, milhões de usuários mundo afora, você está sempre sendo atualizado com relação aos recursos, tem sempre alguém te ajudando a corrigir um problema, tem sempre alguém ajudando a você resolver um problema que você ainda não sabe como fazer em Python. Então, razão número 2, a comunidade é gigante e o suporte é enorme. Razão número 3, as bibliotecas são variadas de qualidade. Então, Python hoje é a linguagem mais utilizada em machine learning, em data science.
Então, são áreas que as bibliotecas Python estão se sobressaindo em relação a todas as outras linguagens. É a linguagem número 1 nessas áreas. Então, isso existe porque existe uma quantidade enorme de bibliotecas em todas as áreas, em computação científica, computação comercial. Essas bibliotecas, nós podemos ver aqui o nome de algumas delas. Por exemplo, Pandas, que é para processamento de grandes volumes de dados. Nós temos aqui a biblioteca Pandas, que ajuda você a criar tabelas, a manipular, a gerenciar e assim por diante. Nós temos aqui a biblioteca NumPy, que é uma biblioteca numérica científica, que tem álgebra linear embutida, funções de álgebra linear embutida, N funções matemáticas, tudo que você puder imaginar, tudo que se conhece em termos de matemática, em termos de álgebra, você tem disponível no NumPy. Bibliotecas para machine learning, como por exemplo, incluindo deep learning, como o PyTorch, o TensorFlow, o Keras, né, o próprio Scikit-learning, né, eu estou colocando aqui algumas bibliotecas, na maioria delas de machine learning, mas existem infinitas outras bibliotecas, né, por exemplo, processamento de linguagem natural, com o NLTK aqui, e o Plotly para imprimir as suas figuras de uma forma muito bonita, que tendo por suporte o Matplotlib, que é uma espécie de clone aí juntamente o NumPy com o Matplotlib formam um clone melhorado do que a gente tinha antes, como o MATLAB e coisas do gênero. Então, as bibliotecas são enormes, gigantes, há uma grande quantidade delas. Razão número 4. Ela é portável, ela é extensível. Ela pode ser utilizada em qualquer sistema operacional e pode ser, né, qualquer sistema operacional. E a pergunta é, existe para Android? Sim, existe para Android. Para iOS, sim. Você pode programar em Python para aplicativos para Android, aplicativos para iOS. Ela é portável, portanto, roda praticamente da mesma forma em todas as plataformas. No Linux ela já vem pré-instalada, no macOS também ela já vem pré-instalada. Razão número 5. Oportunidades crescentes em carreiras com altos salários, dentro e fora do Brasil. Então, os programadores Python estão sendo cada vez mais requisitados e os salários estão aumentando do mundo afora. Nós temos aqui no site salary.com, americano, nós temos aqui o ganho médio anual dos programadores Python, que pode chegar até valores mais altos, como $112 mil por ano, mas que tem um rendimento médio de $96 mil por ano. Então, você pode fazer programa remoto, pode trabalhar em empresas, tanto aqui, principalmente a área de Machine Learning, elas predominam a linguagem Python ou similares, outras linguagens que utilizam Python como base, né? Então, existem pacotes, frameworks que usam o Python como base, e você pode trabalhar nessa área. Então, a razão número 5 é, acredite, Python dá também emprego e dá também salário. Razão número 6. Ela está crescendo, é crescente o uso do Python em sistemas embarcados, como eu falei agora há pouco. E também em robótica. Então, existem robôs que são programados em Python, plataformas de robótica cuja linguagem de programação é o Python, e as coisas estão crescendo. Então, nós temos aqui bibliotecas diversas para utilização em plataformas como o PyRobot, Darta, Sophia, Pyro e muito mais, que são bibliotecas utilizadas para programação robótica, que é o futuro, de certa forma. Nós vamos ainda esperando a revolução dos robôs, que ainda não chegou, mas nós esperamos que um dia aconteça e que vai chegar lá pouco a pouco. Popularidade. Essa talvez seja uma das principais razões de utilizar o Python. O Python é muito popular, todas as pessoas que utilizam o Python gostam do Python, elas não trocam o Python por outras linguagens. Então, nós temos aí ainda uma estatística encontrada nesse site aqui, Statistic Time, como o Python sendo a principal linguagem de programação utilizada em 2022. Então, nós temos aqui, ó, em 2022, o Python seria a principal linguagem de programação. Você pode até questionar esse número, mas você não pode questionar que em Machine Learning ela é a primeira linguagem. Então, ela tem aqui, enquanto ela compete aqui com JavaScript ou com C++, em Machine Learning ela não tem competidores, né? Ela está sempre na frente. Então, aí mais Então, você saber programar em Python é você poder se comunicar com uma comunidade gigante que é capaz de programar também nessa linguagem. Razão número 8. Existem inúmeros frameworks para web e para testes. Então, é uma linguagem muito boa para você programar para web e para teste nos frameworks que já existem para isso. Então, por exemplo, para a web, nós podemos citar diversos frameworks que são consolidados aí, como, por exemplo, Django ou Flask, que é extremamente leve, ágil e bom, fácil de ser utilizado. Mas também tem outro, Gears e Pyramid e coisas do tipo e do gênero. Então, você não vai ficar sem poder programar para web porque você está usando o Python. Recentemente saiu um chamado PyScript que você pode aposentar completamente, inclusive o JavaScript, para fazer suas grandes formulários e animações nos aplicações web. Então,
o Python já tem ferramentas para você substituir integralmente Java, né, full stack, substituir integralmente Java em todos os seus aspectos de programação, inclusive no PyScript. Razão número 9. Como já foi falado aqui, ela é uma consequência das outras. Você se concentra na solução do problema. Então você se preocupa muito mais em resolver o seu problema do que em detalhes da linguagem, dos pontos de vírgula que não tem, das tipagens que não tem, dos excessos de complicação relativos ao acesso aos dados, o encapsulamento que é mais frágil, você pode utilizar se quiser ou não, fica a seu critério. Isso te dá liberdade para trabalhar e pensar menos na linguagem do que no seu problema, que às vezes já é bastante complicado de ser resolvido. Então vamos focar no problema, vamos resolver o problema, que a sintaxe da linguagem é simples. Ela também é muito utilizada por hackers, elas têm muitas ferramentas para utilização, de acesso, recursos de rede, recursos compartilhados e uma infinidade de elementos que podem tornar a vida da gente fácil, imediatamente aplicável. E isso tudo leva à produtividade. Então você vai, com certeza, produzir mais, melhor e mais rápido com a linguagem Python. É isso aí. Então você viu aí 10 razões. Se você, mesmo depois dessas 10 razões, não escolhe Python, então paciência. Você não é tão inteligente quanto eu pensava. Brincadeirinha.